Olá, meu irmão e minha irmã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Meus queridos amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso momento de oração. Hoje, de modo muito especial, estamos abrindo a quarta-feira de cinzas. Muitos já que participaram da celebração, outros que estão ainda a caminho, né? E nós aqui no nosso canal preparando também esse itinerário quaresmal. Nós vamos fazer um retiro durante esses 40 dias, preparando o nosso coração, preparando a nossa vida cristã rumo à Páscoa. Por isso, ainda você que não se inscreveu no nosso canal, aqui embaixo você vê @Filhos da Caridade Brasil, você pode se inscrever e também compartilhar aos seus amigos. Aqui nós temos diversos conteúdos, além de filmes católicos, também entrevistas, programa de oração, não só comigo, mas com todos os nossos outros irmãos e irmãs, e cada dia melhorando na nossa maneira de ser enquanto filhos da caridade. Nós estamos há mais de 63 anos no Brasil, evangelizando os pobres e trabalhadores, e também no mundo há mais de 104 anos, a Congregação dos Filhos da Caridade. Por isso, meu irmão e minha irmã, para nós prepararmos o nosso retiro, é importante que você aí da sua casa possa ter um caderno, uma bíblia, um lápis, uma borracha, para sempre estar corrigindo, não só ter caneta, mas é bom ter um lápis para poder apontar aí aquelas inquietudes, aquelas mensagens que de fato está nos chamando a atenção neste momento e nesse período em que vamos caminhar juntos em oração. A primeira coisa que eu queria dizer a todos, né, ou como que a gente faz um retiro quaresmal, né? Então eu elenquei alguns pontos que eu vejo que são importantes para que nós possamos então fazer um caminho sábio, um caminho de responsabilidade, né, nas meditações. Por isso, o retiro quaresmal ele vai oferecer a todos nós, de fato, um roteiro, né, um exercício ao método inanciano de Santo Inácio de Loyola, como todos sabem, né, elaborado segundo a esta metodologia, e vai oferecer também de uma forma especial fazer um retiro, cada um da sua maneira individualmente. Esse que é o nosso ponto-chave aqui durante o nosso programa. Então, claro, para que nós possamos de fato ter uma boa preparação rumo à Páscoa, né, do Senhor. E fundamentalmente o retiro quaresmal é um caminho de oração feito no dia a dia, por determinado tempo, baseando-se em exercícios, oração. Sugerimos também, elaboramos alguns temas importantes que vejo que são de extrema necessidade para podermos aí então termos um norte durante esse período, né, a cada dia da semana. E abrindo hoje, oficialmente então, na quarta-feira de cinzas, né, com o tema da campanha da fraternidade, dá-lhes vós mesmos de comer, né, que é o tema, né, fraternidade e fome, né, ou sem fome, né, a gente possa ter aí então também como ligação junta a campanha que nos chama a atenção, né, nas necessidades daqueles que mais sofrem. Também, como eu já disse, para se organizar no retiro quaresmal, a gente precisa ter, como eu disse no início, uma bíblia, um caderno, um lápis, um ambiente favorável de silêncio para poder ter a escuta da palavra de Deus, né? Um coração aberto para esse momento de retiro, né? Ter 30 minutos diários, todos os dias, para essa oração pessoal também, né? Para então a gente adentrar dentro desses exercícios espirituais e se pede também durante esse período muita fidelidade, porque se não tivermos essa fidelidade durante esses exercícios, é muito vago, né? Esse momento que a gente vai fazendo, né? Também, como usar o roteiro. Você vai refletindo através dos temas que nós vamos abordar, vai montando dentro do seu caderno espiritual, junto com os outros materiais dos quais você terá, né? Como fazer a oração pessoal diária?
É como eu disse antes, você vai ter que ter um lugar preparado, um lugar que te convide, né, nesse momento de oração. Por exemplo, aqui em casa nós temos a nossa capelinha. Então, é um momento onde a gente se encontra enquanto irmãos religiosos para rezar pelas pessoas, rezar pela igreja, rezar pelo mundo, né? E não só na oração, mas também na prática, né? Que nós vivemos essa caminhada, né? Muito bem. E também, claro, dentro de uma revisão, a gente também precisa, né, fazer a revisão da oração, que é muito importante, né, durante esse período, né? Então, após cada tempo de oração, a gente deve fazer uma revisão no seu contexto geral, né, de tudo ou o que nada ocorreu, né? Então, você sempre tem que estar tomando aí no seu caderno esses momentos importantes que Deus vai falar no seu coração, né? Então, sempre fica uma pergunta para nós. O que tocou mais em mim, né? O que a palavra de Deus mais me falou, né? Que sentimentos predominaram nessa oração, né? Você sentiu algum apelo à conversão, desejo e inspiração? Que resistências sente para seguir esse apelo ou inspiração, né? Então, nessa revisão pode ser utilizada para fazer a sua partilha dentro do seu caderno, né? E depois você pode estar comentando aqui também no nosso canal depois, né? Como fazer a oração de atenção amorosa, né? Primeiro, eu acho que nós temos que elencar aqui para você ter uma ideia de como que você vai fazer isso, né? Antes da noite, de você ir dormir, é indicado fazer uma retrospectiva do dia com um momento de oração de 10 minutos. Então, você fazer um retrospecto de tudo que passou durante o seu dia. Isso é muito importante, né? E o chamado que é de oração, na verdade, é uma chamada de atenção amorosa. Então, aí nesse caminho, trata-se, de fato, de um exame espiritual de consciência, né? Que vem de Santo Inácio Loyola, que teve uma visão mais ampla desse exame, mas não apenas vendo as falhas, mas lançando um olhar para todo o dia vivido. Isso é muito importante, né? Então, façamos isso em uma atitude de gratidão, de serenidade, de agradecimento, né? Aqui a pessoa é chamada a tomar a consciência, né, da ação do Senhor durante os eventos do dia. Conclui-se confiadamente, colocando o futuro nas mãos de Deus. Olha aí, né? Então, elencando aí os 3 pontos, que eu acho que são importantes para você colocar aí no seu caderno. Primeiro, é o agradecimento. O agradecimento é fundamental a Deus por tudo que eu vivi naquele dia, seja os momentos altos, baixos, né? E sentir, né, como um pobre que tudo agradece, né? Sentir-se simples, né? Muitas vezes a gente é muito orgulhoso, né? Achando que está tudo bem, nem dorme, nem reza, nem faz nada, né? Na sua atividade, no seu trabalho. Então, é um momento da gente agradecer. Quando coloca o título de irmão mais frágil, o irmão mais pobre, é aquele que todo dia agradece, né? Nós temos essa muitas vezes indisposição cristã de não fazer o que deveria ser feito, né? A segunda coisa seria a invocação ao Espírito Santo. Isso é muito importante. Então, invoque o Espírito Santo, pedindo a luz para olhar o seu dia com os olhos de Deus. Que o Espírito me ajude a ver-me um pouco mais como Ele próprio está me vendo também, né? Então, pedir a luz do Espírito Santo todos os dias é fundamental, né, para podermos tomarmos discernimento, tomarmos as decisões certas, né, saber o que fazer no momento certo, claro, com a ajuda do Espírito Santo. O terceiro ponto, que é muito importante, é o olhar sobre o dia que passou, né? Contemplar o dia que passou, deixe que passe diante de seus olhos e o dia todo coloque diante de alguns acontecimentos. Olha aí, tudo aquilo que você vivenciou, né? Não precisa avaliar ou julgar,
aquilo que aconteceu ficar maquinando na cabeça. Dedique mais tempo àqueles acontecimentos que mais lhe chamam a atenção, né? Encontra motivos para agradecer? Então, coloque também isso. Permitiu que Deus atuasse em você, sendo sinal de sua presença e amor com os seus outros irmãos e irmãs? Tá aí. Depois, o quarto ponto, o pedido de perdão. Esse é muito importante. E nós, muitas vezes, esquecemos de fazer, né? Esse momento de perdão. Reconhecer que é frágil, reconhecer que é pecador, né? E pedir perdão ao Senhor por as faltas e pelo bem que deixou de fazer naquele dia, não se deixando conduzir como foi pedido lá pelo Espírito Santo, né? Você deixou conduzir pelas suas maneiras de ser e não pela iluminação de Deus, né? E o quinto e último é a oração de conclusão. Então, a oração que você pode colocar da sua forma, da sua maneira, confiando no Senhor, o seu amanhã, desejando vivamente assumi-lo com o olhar e o coração renovado. Então, aqui trata-se, né, de um novo dom a ser vivido intensamente na alegria e na esperança. E aí você reza um Pai Nosso e também pode rezar uma Ave Maria, né, para essa conclusão da noite, certo? Depois, tem que se fazer no sétimo ponto, como fazer uma leitura orante, se for de um texto e um ensinamento da Escritura. É bom, a gente vai fazer isso aqui nesse retiro. Depois, como fazer uma contemplação evangélica, se o texto for uma cena bíblica, especialmente um acontecimento, um mistério da vida de Cristo. Como proceder? Então, vocês vão imaginar, né? Recordar a história, imaginar, para entrar na cena evangélica, né? E sentir aquela presença naquele contexto que vai ser proposto, né? Então, é observar e participar dentro desse contexto, né? E refletindo dentro dele, sentindo toda essa presença desse cenário, tirar um proveito importante para a sua vida, né? Depois, o acompanhamento no retiro quaresmal, né? Além das orientações dadas, seria desejável um acompanhamento mais direto, né? Então, pode ser duas possibilidades. Então, eu vou citar aqui. Recomenda-se às pessoas que desejam fazer um retiro formarem uns grupos por proximidade geográfica ou afetiva e sejam grupos já existentes, sejam grupos que se constituírem. O objetivo é reunir-se semanalmente, de preferência para a partilha das experiências. Isso é muito bom. Então, esse é um primeiro ponto aí. Depois, tanto quanto possível, os grupos sejam acompanhados por um orientador experiente nos exercícios espirituais de Santo Inácio, auxiliado por alguns acompanhamentos idôneos que se disponham a prestar esse serviço pastoral, né? Então você aí, também que acompanha pelo canal, vai poder ser orientado pela gente aqui, né? Depois, as dicas para aqueles que querem ser animadores espirituais e retiro quaresmal. Você pode adquirir o livrinho de retiro quaresmal pelas livrarias Loyola e que vai te ajudar muito nesse discernimento espiritual, que é um livro muito bom para isso, né? Dos jesuítas, né? Bom, nós estamos entrando na semana introdutória, né? Que é a quarta-feira de cinza. O jejum que eu quero é este: repartir a comida com quem passa fome. Do livro do profeta Isaías, do capítulo 58, versículos de 6 a 7. Claro que nas outras semanas, né, quinta, sexta, sábado, domingo, nós vamos estar já indo direto no exercício espiritual, para que você possa ter tempo reservado para fazer as suas reflexões, tá certo? Então, hoje, nessa quarta-feira de cinzas, né, nós queremos agradecer a Deus a esse momento que iniciamos aqui especial ao vivo com vocês, né? E com esse tema: quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste, como os hipócritas. Este é o tema de hoje, da quarta-feira de cinzas. Então, primeiro ponto: mobilize todo o seu ser para, de fato, viver com mais
intensidade este percurso quaresmal. Segundo ponto. Alimente o ânimo e generosidade para deixar-se conduzir pelo mesmo Espírito que conduzia Jesus. Não se entra em oração de uma maneira apressada. É preciso uma preparação através dos passos para a oração e escolher um lugar tranquilo. Desconectar de tudo, né? Dos meios eletrônicos e pacificar o corpo, a mente, respirar profundamente. Isso é muito importante. E tomar consciência de estar diante de Deus. Descer ao fundo do coração. É importante também ter presente a oração preparatória. Essa oração preparatória, que todas as minhas ações, sentimentos, pensamentos, desejos sejam puramente ordenados a serviço e louvor de Deus. A composição vendo um lugar, uma cena bíblica, né? Usando a imaginação, né? E a petição da graça própria desse início quaresmal. Por isso, a quaresma chega, meus irmãos, de novo, sempre nos chamando a acolher a boa notícia, a partir de dentro e a partir da conversão do coração. Embora sejamos pó e ao pó retornaremos, o que é mais autêntico se revela servindo e amando como aquele que é o caminho, a vida e a verdade. Por isso, as cinzas, meus amigos, que são colocadas sobre as nossas cabeças, deveria despertar em nós a consciência de que todos procedemos do pó. São as cinzas que nos unificam e quebram toda a pretensão de poder, de vaidade e também do desejo de nos colocarmos acima dos outros. O que a cultura do ódio e da indiferença separa? Não é verdade? As cinzas fazem a liga e reatam os vínculos. É com o barro das cinzas que somos reconstruídos, como seres humanos quebrados pela violência, pelo preconceito e, sobretudo, também pelo ódio, não é mesmo? Assim diz o Evangelho: convertei-vos e credes no Evangelho. Quantas vezes ouvimos essa mensagem? Esse apelo ressoará em todas as igrejas e comunidades cristãs e também terá ressonância especial em nosso interior, pois irá direto ao mais profundo em nós, ao coração onde é gerada a confiança que afasta os medos, a aliança que gera relações verdadeiras, a meta que dá sentido à nossa vida e ali, mais profundezas do nosso ser, que nasce o amor maior, capaz de expandir a nossa vida. É ali que aprendemos a amar ao Tu que nos habita. E é ali que aprendemos em cada um estar presente um desejo de infinito que só o Tu divino pode preencher. É também ali, justamente, que nascem o jejum, a esmola e a oração. Ou seja, as atividades vitais que nos afastam superficial e nos fazem descobrir o essencial. Vida que se faz partilha, amor que se doa, sensibilidade que se compromete. Bonito isso. Para que isso aconteça, o tempo litúrgico quaresmal nos convida a considerar as nossas relações vitais, sobretudo com Deus, conosco e com os outros e com o mundo. Então, diante à luz da campanha da fraternidade desse ano, o jejum adquire um novo sentido. Em primeiro lugar, porque nos associa ao jejum de Jesus. E em segundo lugar, porque nos inspira a viver uma relação justa e harmoniosa entre os alimentos e o nosso eu, não nos deixando possuir por eles e nem querendo possuí-los. A justa relação com estas coisas e os alimentos
Consiste em reconhecer com gratidão o valor desses dons que Deus criou para suprir as necessidades básicas de todos. O jejum nos esvazia do nosso ego e desperta nossa solidariedade pelo mau uso que fazemos dos nossos recursos da natureza, em parte devido à nossa acumulação e monopolização desmedida desses recursos. Assim, meus irmãos, o jejum nos sensibiliza a viver a partilha para podermos sair do nosso ego inflado. Pois é. E entrar em sintonia com os outros, o jejum faz nascer em nós a generosidade, o despojamento, o verdadeiro sentido da pobreza evangélica e, sobretudo, a nos sentirmos irmãos como irmão e com o outro irmão. Quem sabe partilhar nunca se empobrece, pelo contrário, se enriquece infinitamente. Por isso, a palavra esmola, sempre esteve ligada à compaixão e piedade. Quem partilha o que tem é compassivo e misericordioso. Trata-se fundamentalmente da inclinação para os desafavorecidos, A misericórdia, a qualidade da esmola, é a atitude própria de quem tem um coração sensível à miséria do outro. Mantém profundamente unidos os sentimentos de compaixão e ternura com a solidariedade afetiva. Estar atento às necessidades de cada pessoa, que em alguns casos será econômica e outras psicológica, e muitos ainda além afetivas. Uma das qualidades mais atraentes da esmola é precisamente sua capacidade para criar laços de comunhão. Se cada um põe suas riquezas a serviço dos outros e se deixa socorrer em suas necessidades, criará verdadeiramente comunidade. A esmola é a misericórdia em ação. É uma realidade central para o cristão. Trata-se, de fato, de uma virtude tão querida e apreciada pelo Senhor, que a pôs em prática fazendo Ele mesmo esmoleiro. Por fim, meus irmãos, a Quaresma nos revela o verdadeiro sentido da oração. É ela uma mão estendida para o divino. Não é dobrar a vontade de Deus ao nosso favor. Pelo contrário, é colocar-nos em sintonia com Ele, para entendermos o que é melhor para o nosso verdadeiro bem. É deixar Deus ser Deus. Que bonito. Ou o que é melhor para o nosso verdadeiro bem. Seja deixar que Ele revele sua paternidade, maternidade para com cada um de nós, na sua providência e cuidado. A melhor oração não é aquela que nos enche de palavras. Não deveríamos preencher a oração de palavra nossa, mas de escuta da palavra do outro. Na oração, como em toda a relação humana, precisamos alimentar uma atitude de escuta que busca entrar em sintonia, ser consciente, estabelecer e consolidar a relação, caminhar para a verdade e construir, sobretudo, pontes. Por isso, meus amigos, nessa quarta-feira de cinza, abrindo, vamos saboreando, vamos meditando. Você está aí com o seu caderno, com a sua Bíblia. Vamos pegar aí Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Depois pulamos para o 16 até o 18. Eu vou repetir. São Mateus, evangelista, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Depois pulamos do 16 ao 18. Ao longo da Quaresma, você é movido a cristificar suas relações básicas, sobretudo com Deus, sua relação com Deus, sua relação com os outros e com as coisas e consigo mesmo, E nesse primeiro dia de retiro que estamos abrindo, prestem bem atenção. A sua vivência, verifique, frente a essas relações as quais eu li aqui, Qual delas está mais fragilizada? Como alimentá-la? Como torná-la mais
oblativa aberta. Converse com o Senhor nesse momento sobre cada uma das relações diante dele. Mergulhe no verdadeiro sentido da oração, jejum e esmola, da qual tratei aqui. Tais práticas é que vão dar sentido ao percurso quaresmal, né? Isso é muito importante para nós. Termine sua oração fazendo um pequeno exame dos apelos e inspirações que lhe vieram à tona, né? Registrando-os no seu caderno de vida. O caderno de vida, meus irmãos, é muito importante, né? Então, esse é o primeiro dia, né, que nós estamos aí fazendo, né? Eu só vou coisar aqui, colocar aqui, pedir para apertar aqui. Acho que parou ali a luz, mas dá para a gente se ver aqui. A gente continua amanhã, né, quinta-feira, né? E o tema será se alguém quer vir após a mim. Então você já vai meditando esse evangelho proposto que eu coloquei aqui para vocês. Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 6, 16 a 18. Né? E sobretudo, diante desse tema que nós tratamos hoje, né? A oração, o jejum e a esmola. É muito importante. E assim, né, nós vamos conversando, vamos nos preparando, né, para o segundo dia desta oração, né? Eu quero desejar a todos, né, uma boa noite e vamos então pedir essa proteção de Deus nesse encerramento dessa noite, né, pedindo para que Ele possa nos ajudar a melhorar a nossa vida, né, e que não tenhamos medo de fazer o nosso retiro. O retiro, gente, né, eu fiz, né, vários. E digo a vocês, agora voltou. Eu digo a vocês, foi para mim uma experiência fantástica. Tanto aqui no Brasil, como também no México, que eu fiz um noviciado, né, o retiro inanciano. E foi tanto de um mês que eu já fiz, e de uma semana. Tem gente que faz um dia, 3 dias. Enfim, aí você vai preparando. Aqui nós vamos percorrer 40 dias fazendo esse retiro espiritual, né? Muito bem, então quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, @Filhos da Caridade Brasil. Você compartilha, evangeliza e ajuda o nosso canal, tá bem? Então vamos pedir a proteção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero desejar a todos uma boa noite, né? E até amanhã, se Deus quiser.